Na mesa principal da direção CPI, acho que estão falando já. Vamos acompanhar. Especialmente vocês, como presidente, vice-presidente Randolph, relator Renan, acho que de todos os lados tivemos aqui um interesse unânime em defender os brasileiros e brasileiras. Alguns talvez tenham que em breve reconhecer que defenderam políticas e posturas equivocadas e farão suas reflexões junto aos seus familiares e especialmente aos seus eleitores. Mas acredito plenamente que todos trabalhamos na maior boa-fé no sentido de defender as convicções do que pensam que fosse bom para o Brasil, para os brasileiros. Então fizemos história, presidente Randolph, Vossas Excelências, especialmente titulares suplentes, nós aqui com a nossa participação incidental, auxiliar, porém creio também relevante. Essa foi a CPI mais importante, mais complexa e mais diversa da história do Brasil, porque tentou responder por que o Brasil teve 4,5 vezes mais óbitos que a média mundial. Esta pergunta é uma pergunta que assola não só os brasileiros, ao mundo, a todos que se interessam por estudar os efeitos dessa pandemia. Por que o Brasil, com 605 mil e lá vai para 606 mil óbitos, em relação a 203 milhões de habitantes, e o mundo com 4,9 milhões de óbitos em relação a 7,8 bilhões de habitantes, tem proporcionalmente, presidente Omar, parabéns também, 4,5 vezes mais mortes do que o resto do mundo. O Brasil tem um clima diferente, o Brasil tem um sistema de saúde mais deficiente do que a média mundial, o Brasil tem um comportamento da população mais indisciplinado do que qualquer outro país? Não. A resposta está nesse relatório que explica, demonstra, relata, prova que o diferencial do Brasil para esta marca terrível e vergonhosa foi a gestão da pandemia. Como são também as marcas horrorosas na economia, mais particularmente na questão da inflação, na gestão e agora tentativa de concepção malograda de programas sociais, na política de combustíveis, de preços de combustíveis, na crise energética, no meio ambiente que vai agora entregar recados à COP26, uma situação vergonhosa do Brasil. Esta é a gestão de que nós estamos falando aqui. E a pandemia nada mais do que demonstrou agudamente, gravemente, terrivelmente, o resultado da incompetência desta gestão. Há resultados concretos aqui, eu não vou realinhá-los, como esse indiciamento de mais de 60 nomes, o presidente da República propriamente, líder consciente desse processo por 12 crimes. Mas há também, presidente e relator, que se vigiar agora e cobrar a penalização exemplar desses indiciados e outros que virão, que decorrerão dos processos auxiliares investigatórios e judiciais desta CPI. E mais ainda, volto a lembrar, ainda temos planos de saúde verticalizados lucrativamente funcionando. Temos ainda pendente o limbo técnico da Conitec sobre medicamentos sem eficácia, sobre esse conceito ampliado indevidamente da autonomia médica, e como se desse uma carta branca para se fazer o que quiser. Temos que assegurar permanentemente, presidente, até inclusive através daquele observatório que foi sugerido e criado aqui, que essas coisas, que infelizmente o tempo da CPI não permitiu, e não seria mesmo conveniente que se levasse mais tempo por isso, mas que essas questões, essas duas e outras, sejam de fato finalizadas, mesmo no day after dessa CPI. Quanto ao presidente, para finalizar, está claro que o comportamento dele é, como disse o presidente Randolph certa vez, contumaz. E eu me lembro, como relator
da CTE do óleo nas praias, cujo relatório está terminando agora, por conta da interrupção da pandemia, nós acabamos aproveitando esse tempo e fazendo, senador Randolph, um comparativo. Se nós tivéssemos prestado mais atenção às atitudes do presidente e de sua equipe, naquele incidente do óleo das praias, talvez tivéssemos ali já visto indícios claros do comportamento que ele teria em relação aos incêndios na Amazônia, no Pantanal, em relação ao preço dos combustíveis, em relação à inflação dos alimentos, em relação à crise energética, em relação a programas sociais, em relação ao auxílio emergencial. Qual é esse comportamento, presidente? Negar e assacar falta de dicotomias, primeiro processo, culpar os outros, descredibilizar os outros interlocutores, inclusive governadores nesse caso, normalizar ou tentar normalizar, inclusive com a divulgação de informações falsas, a situação de crise, ofender, assustar, difamar, xingar a tudo e a todos, e, por fim, e às vezes concomitantemente, atropelar o processo com soluções inadequadas, tardias, ineficientes, que acabam evitando, dificultando a situação ideal. Meus caros amigos, eu tenho dito isso nos últimos dias, esse governo acabou. Esse governo não tem mais credibilidade e condições para propor e aprovar nada de sério, de estrutural, de fato, modificador da realidade brasileira. Nada. Ele tem que se contentar e sair como pato manco até o fim, como aqueles carros da Fórmula 1 que se quebram todos e chegam à linha de chegada. Se não for atropelado por um processo de impedimento legítimo, chegar até o fim, levar o Brasil, senador Humberto, até o fim do mandato, com o mínimo de chafurdo possível. Nada de vender Eletrobras, nada de vender Petrobras, nada de vender refinaria, nada de propor mudança do Bolsa Família, que vai derrubar o programa permanente que existe, que é consistente, e trocar por um provisório completamente insustentável. Nada dessas medidas, nada de privatizar Correio. O governo acabou. Esse governo que sepultou tanta gente, sepultemos-no agora. Sepultemos este governo o quanto antes, e que ele fique governando o quanto pode, dentro da medida do possível, mas sem propor absolutamente nada de estruturante, porque não tem mais credibilidade moral para isso. Obrigado, presidente. Obrigado, senador João Paulo. Vou passar remotamente à senadora Zenaide Maia. Aqui agradeço à senadora Zenaide Maia a participação dela. Senhor presidente, em pela todas as ordem, sessões. depois da senadora, por favor. Sim. Aqui agradeço muito a senadora Zenaide, mesmo não podendo estar aqui presencialmente, mas e sempre aqui muito presente. Senadora Zenaide, com a palavra por 15 minutos. Senhor presidente Tomás Liz, nosso relator, senador Renan Calheiros, está me ouvindo, presidente? Estou ouvindo. Tá. Eu quero aqui cumprimentar a última falar, eu ficava aqui.